Em 16 de abril de 2025, um garoto de 21 anos entrou em campo pela primeira vez na Série A do Brasileirão, vestindo a camisa mais pesada do país. Quase ninguém sabia o nome dele direito. Um ano depois, esse mesmo garoto é titular absoluto de um dos técnicos mais exigentes do Brasil, lidera o elenco em dribles certos e o clube já travou uma venda milionária para a Europa só para não deixar ele sair antes da hora. O nome dele é Alan e hoje eu vou te mostrar porque ele pode ser o futuro do futebol brasileiro. Alan Andrade Elias nasceu em Florianópolis, em abril de 2004. Aos 15 anos, foi para a base do Palmeiras, um clube que, nos últimos anos, virou literalmente uma fábrica de exportar craque para o mundo inteiro. Endrick saiu de lá para o Real Madrid, Estevão saiu de lá para o Chelsea, Vitor Reis foi vendido para o Manchester City por 37 milhões de euros. Alan cresceu treinando ao lado desses caras, vendo cada um deles virar manchete internacional. E ele sabe exatamente uma coisa: ele pode ser o próximo nome dessa fila. Só que, diferente de Endrick e Estevão, que já chegaram estourando, com hype de seleção principal antes mesmo de estrear, subiu categoria por categoria, sem alarde, sem ser tratado como messias. Canhoto, com o drible seco e o refinamento técnico como marca registrada, ele passou a base do Palmeiras jogando nas duas pontas e depois como meia atacante, sempre com a bola colada no pé esquerdo, sempre resolvendo no improviso. Enquanto o Brasil inteiro discutia quem seria o próximo Endrick, Alan estava construindo o currículo dele em silêncio, longe dos holofotes. O primeiro sinal de que algo diferente estava acontecendo veio naquele dia, 16 de abril de 2025, a estreia na Série A. Menos de 2 meses depois, em 1º de junho, ele marcou o primeiro gol na categoria profissional. No fim daquele ano, a resposta institucional veio em forma de prêmio. Alan levou a bola de prata de melhor estreante do Campeonato Brasileiro. Só que prêmio de estreante é fácil de esquecer. Todo ano tem um. O difícil é confirmar no ano seguinte, quando a expectativa muda e o adversário já sabe quem você é. E foi exatamente isso que Alan fez em 2026. Alan virou o titular fixo de Abel Ferreira, um treinador que não dá posição de graça para ninguém, muito menos para um garoto de 22 anos. E o motivo é simples: ele é, hoje, o jogador com mais dribles certos de todo o elenco do Palmeiras. 20 dribles certos, segundo dados do SofaScore, mais que qualquer outro companheiro de time, incluindo os reforços caros que o clube trouxe para brigar por título. Some a isso 4 gols e 11 passes decisivos em 23 partidas, com 22 finalizações, 8 delas na direção do gol. E o detalhe mais brutal: no primeiro semestre de 2026, ele já tinha batido a marca de participações em gols que fez durante o ano inteiro de 2025. Ou seja, ele não estagnou depois do prêmio de estreante, ele acelerou. E o mais impressionante nem são os números isolados, é a versatilidade. Dentro do esquema de Abel Ferreira, Alan não tem uma função fixa. Ele já atuou nas duas pontas, de meia atacante e até de volante, protegendo a saída de bola quando o time precisa segurar resultado, ou avançando linhas quando o Palmeiras precisa de superioridade ofensiva. Isso não é sorte de escalação, isso é um treinador que confia de olhos fechados num jogador de 22 anos, em qualquer posição do campo. No campo, o que salta aos olhos é a decisão no drible. Alan não dribla para fazer embaixadinha ou mostrar serviço para a torcida. Ele dribla com o objetivo: romper linha de marcação, abrir espaço para o companheiro ou criar ângulo de finalização para ele mesmo. É um jogador de pé esquerdo cultivado desde a base, que sabe fintar para o lado de dentro do campo e bater de primeira, ou esperar um segundo a mais para encontrar o passe entre as linhas da defesa adversária. Some a isso a leitura de jogo que só quem passou 7 anos numa base badalada, como a do Palmeiras, desenvolve. Ele sabe quando acelerar e quando segurar a bola, sabe quando o time precisa dele driblando e quando precisa dele voltando para ajudar a marcação. É essa maturidade tática, mais do que o talento bruto, que faz os olheiros europeus prestarem atenção. Não é o drible espetacular de highlight fácil, tipo elástico ou caneta para plateia. É o drible funcional, aquele que resolve o jogo, que vira contra-ataque, que tira 2 marcadores da jogada com um movimento só. É o tipo de característica que treinador ama e que comentarista de futebol chama de inteligência de bola. A diferença entre
entre driblar bonito e driblar para ganhar jogo. E aqui vale abrir um parênteses, porque Alan não está sozinho nessa disputa silenciosa por quem vai ser o próximo grande nome do futebol brasileiro. No Flamengo, Douglas Telles, de apenas 18 anos, já mostra faro de gol e velocidade de ataque ao espaço treinado ainda na base por Felipe Luiz. No Cruzeiro, Fernando, capitão do título da Copinha e eleito o melhor jogador do torneio, começa a ganhar minutos no time principal. É uma geração inteira de garotos nascendo ao mesmo tempo, em clubes diferentes, todos de olho na mesma vaga, a de ser chamado de o futuro, antes de qualquer outro. A diferença é que Alan já não é mais promessa de papel, ele é titular, é decisivo, e é o único desse grupo que já disputou uma temporada inteira como peça fundamental de um time que briga por título nacional e continental ao mesmo tempo. Enquanto os outros ainda estão provando que merecem minutos, ele já está provando que merece protagonismo. E é aqui que entra o motivo do título deste vídeo. Em 2026, Alan já teve proposta de clubes da Europa e do Oriente Médio em cima da mesa. Muito dinheiro, muita tentação para um garoto de 22 anos que cresceu vendo os colegas de base ficarem milionários da noite pro dia. E o Palmeiras travou essa venda. Não porque quis sozinho, mas porque entendeu, junto com o próprio jogador, que o momento ainda não era esse. Alan escolheu ficar, escolheu maturar, virar líder técnico do time antes de sair, em vez de embarcar assim que o primeiro cheque gordo apareceu. Isso é raro. A esmagadora maioria dos garotos dessa idade, com esse tipo de oferta na mesa, já teria feito as malas sem pensar duas vezes. É esse tipo de ambição fria, calculada, quase egoísta no bom sentido, que separa um jogador bom de um jogador que muda a história de um clube. Alan não quer só jogar bola bonita e sair rápido para a Europa como mais um. Ele quer ser lembrado como o cara que carregou o Palmeiras nas costas antes de partir. E é exatamente esse tipo de fome, disfarçada de calma, que os grandes clubes chamam, sem ironia nenhuma, de mentalidade psicopata. Se Alan continuar nesse ritmo, os próximos passos parecem óbvios. Convocação para a seleção brasileira de base, titularidade absoluta na Libertadores e, mais cedo ou mais tarde, uma transferência que vai quebrar recorde. Só que dessa vez, nos termos dele, no momento escolhido por ele. O Palmeiras já perdeu Endrick, já perdeu Estevão, já perdeu Vitor Reis, e cada uma dessas saídas só valorizou ainda mais o próximo nome da fila. Alan pode ser esse nome. E, ao contrário dos antecessores, ele está fazendo questão de escrever essa história no próprio ritmo, sem pressa, sem embarcar no hype antes da hora. Pensa comigo, um jogador de 22 anos, canhoto, versátil o suficiente para jogar em 4 posições diferentes, líder em dribles do próprio elenco, com prêmio de melhor estreante no currículo e ofertas internacionais recusadas por decisão própria. Em qualquer liga do mundo, esse perfil já estaria estampado em capa de revista esportiva. No Brasil, ele ainda está sendo descoberto aos poucos, e é exatamente por isso que esse é o momento certo de prestar atenção nele, antes que todo mundo esteja falando do mesmo nome. A pergunta que fica é, quando a proposta realmente irrecusável chegar, será que esse Alan psicopata, o que recusa sair antes da hora certa, vai continuar no controle da própria carreira? Ou vai ser mais um nome bonito na lista de vendas relâmpago do futebol brasileiro? Como tantos outros que a gente já viu ir embora cedo demais, o tempo e os dribles vão responder. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Você acha que o Alan vira titular da seleção brasileira antes dos 25 anos? Ou acha que ele vai ser mais um caso de venda precoce? Nos vemos no próximo vídeo.